Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês neste domingo, dia 3 de janeiro de 2021, primeiro domingo do mês de janeiro, e pela graça de Deus, você e eu estamos vivos, mesmo diante dessa pandemia. Quero, começando essa reflexão de hoje à noite, na nossa igreja Batista de Rive, quero deixar aqui para os irmãos, primeiro um abraço a todas as minhas ovelhas, irmãos da Igreja Batista de Rive e Alegre. Deixar alguns pedidos de oração também, pedido pela irmã Juraci Fossa. Ela colocou o marca-passo no seu coração, está na casa da sua filha Alice. Abraço, irmã Juraci. Que Deus continue abençoando a irmã na sua recuperação, e os irmãos continuem também orando pela irmã Juraci para que corra tudo bem e ela esteja plenamente recuperada em breve, de volta à sua residência. Também peço aos irmãos que estejam orando também pela Sinara, tia do nosso irmão Rafael. O irmão Rafael é membro da nossa igreja, também um jovem, atuante ali na nossa igreja. A sua tia está com tratamento de saúde, carecendo das nossas orações. Orem pela dona Sinara. Também, irmãos, notícias da irmã Edelves, conhecido dos irmãos aí de Rive, que mora no Rio, irmã da nossa irmã Zumira. Edelves e o Eduardo, seu cunhado. A Edelves está ainda com Covid, ainda em quarentena, mas está bem em casa. O esposo, o Eduardo, já chegou também, já está em casa, graças a Deus. E a irmã Zumira pede para agradecer a todos os irmãos pelas orações. E continue orando também pelo casal, para que em breve eles estejam totalmente recuperados da Covid-19. Então, esses são os pedidos que eu quero deixar para os irmãos da nossa igreja neste domingo. Quero convidá-los agora, nós vamos fazer uma reflexão no capítulo, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 23 a 28. E após essa reflexão, então nós vamos orar encerrando esse momento de reflexão com os pedidos que nós fizemos também agora e os agradecimentos que nós acabamos de fazer. Então, Romanos capítulo 8, versos 23 a 28. Abra a sua Bíblia aí, Romanos capítulo 8, versos 23 a 28. Esse é um texto muito conhecido da palavra de Deus, mas sabemos que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e ela penetra os nossos corações e mentes, porque ela foi escrita, inspirada pelo Santo Espírito de Deus. Por isso chamamos palavra de Deus. Romanos capítulo 3, versos 23 a 28, Paulo apóstolo, inspirado pelo Santo Espírito, escreve à igreja de Roma e chegou até nós. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? Foi excluída? Por que lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Amados irmãos e amigos, o texto em voga trata da justificação que Deus dá ao homem por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Quando nós cremos no sacrifício único e eficaz feito por Jesus Cristo na cruz e o recebemos verdadeiramente
preste atenção, e o recebemos verdadeiramente como o único Senhor e Salvador de nossas vidas, e nos arrependemos dos nossos pecados, nós então, vamos ver aqui nesse texto, que somos declarados inocentes diante da ira santa do nosso Deus. Deus preparou de antemão, antes da fundação deste mundo, antes da criação do mundo, Jesus Cristo, para que viesse na plenitude dos tempos, isto é, no tempo exato da história que Deus havia preparado, para nascer de uma virgem, que nós vimos agora recentemente no Natal, concebido pelo Espírito Santo de Deus, crescer entre os homens, sentir as suas dores e fraquezas e morrer na cruz, uma morte cruel. Todo homem que era pendurado em uma cruz pela lei romana e também pelas leis judaicas era considerado maldito, era alguém considerado como malfeitor. Jesus então ele foi contado como malfeitor, tanto é que entre ele foram crucificados 2 malfeitores, mas nós sabemos que Jesus morreu na cruz, mas por nossos pecados, ele não tinha pecado, ele era o Deus homem sem pecado, e assim sendo, quando Deus oferece o seu Filho único, Deus homem na cruz, Jesus então consegue pagar o preço por todos os pecados que nós cometemos ou haveremos de cometer. Deus precisava de alguém que fosse justo e o justificador ao mesmo tempo, como o apóstolo diz aqui, para pagar o preço por nossos pecados e ao mesmo tempo para dar perdão ao ser humano. Por isso, na pessoa de seu Filho, ele desce aqui e se oferece como justiça do Pai para pagar o preço pelos nossos pecados. Por isso Paulo apóstolo vai dizer isso aqui no capítulo 3, verso 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós nascemos em pecado. Por mais bom que você seja, meu irmão, meu amigo, você já nasce em pecado. É o que o texto em voga diz. Não há um justo sequer na terra. Todos nós em algum momento já nascemos em pecado e crescemos pecando e vamos morrer pecando. Portanto, Paulo diz aqui que não é pelas obras da lei que nós vamos alcançar a salvação, a vida eterna. Não é pelos nossos próprios méritos, porque por mais que a gente faça algo para alcançar a salvação, nós não vamos conseguir. Ah, pastor, eu sou uma pessoa que eu amo meu próximo, eu faço bem, eu dou esmolas, muito bem, meu irmão, meu, deve fazer isso. Ah, então eu mereço ir para o céu. Não. O simples fato de nós sermos bonzinhos não nos credencia para irmos para o céu, porque você pode ter amor, amar o seu próximo, mas Jesus diz que, a palavra de Deus nos diz que eu posso guardar toda a lei, mas se eu for transgressor de uma parte da lei, eu vou transgredir toda a lei. Então eu posso amar o meu próximo, eu posso fazer bem para o meu próximo, dever meu, mas aí às vezes eu cometo outros erros, outros pecados, e assim eu acabo e continuo sendo pecador. E isso que Paulo diz aqui no texto. Mas Paulo vai dizer aqui que nós fomos justificados gratuitamente pela graça de Jesus, mediante a redenção que há em Cristo. O que Paulo está dizendo com isso? Nós somos pecadores, nós estamos separados da glória de Deus, nós não temos condições de irmos para o céu pelos nossos próprios esforços, pelas nossas próprias boas obras, porque nós continuamos pecando do mesmo jeito, e Deus resolve o nosso problema então, através de Jesus Cristo. Quando Jesus morre na cruz, e ele diz uma palavra lá em grego, que nossos irmãos da nossa igreja sabem que eu gosto muito de citar, tetelestai, está pago, está consumado. Com essa palavra Jesus está dizendo assim, olha, eu agora justifico, eu declaro sem culpa de pecado todos quantos a partir desse meu sacrifício vierem a se arrepender dos seus pecados
crer em mim unicamente como Salvador e Senhor. Então você, meu irmão, você que já creu de fato em Jesus como seu Salvador, como seu único Senhor, você que reconheceu que é um pecador e que precisa da salvação, precisa do perdão de Jesus, e já fez isso, você é salvo. E na linguagem bíblica aqui de Romanos, você foi já então justificado pela redenção que é em Cristo Jesus. O que quer dizer isso? A palavra justificação quer dizer declarado sem culpa. No nosso caso, aqui no contexto bíblico, sem pecado. Não é que você não vai mais cometer pecado, mas você foi declarado inocente, porque Jesus redimiu você. Redimir aqui no contexto quer dizer, Jesus pagou o preço para te libertar de todos os seus pecados, porque você sozinho não conseguia e não consegue nunca pagar o preço pelos seus pecados. Por isso Jesus morre na cruz, e Ele então redime você da escravidão do pecado e do inferno, quando você crê nele como Salvador e Senhor. Pense nisso. Leia depois em casa, se possível, todo o capítulo 3 e capítulo 6 de aos Romanos. Peça orientação ao Senhor Deus, através do seu Espírito, para que venha esclarecer a você aquilo que talvez eu não consegui esclarecer nessa reflexão. Pense nisso. E aqui no verso 28, Paulo termina essa parte do texto bíblico dizendo assim: concluímos, pois, que o homem é justificado. Olha, preste atenção. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Quero concluir essa reflexão deste domingo à noite, levando você a pensar sobre isso. Mais uma vez, Paulo deixa bem claro que nós somos justificados, isto é, declarados justos por Deus, por meio do único sacrifício eficaz de Jesus Cristo feito na cruz, quando Ele morreu e ressuscitou, para dar a você e a mim a garantia de vida eterna do céu. Por isso que Paulo diz aqui aos Romanos e chegou até nós: concluímos, pois, que o homem, que você, é somente justificado pela fé sem as obras da lei. Não adianta eu praticar obras se eu não tiver a fé salvadora, que é confiar somente em Jesus Cristo, isto é, no sacrifício único e eficaz que Ele fez por mim e por você na cruz. Meu irmão, você que já confia nesse sacrifício de Jesus, não deixe que a sua fé se abale. Continue firme com o Senhor, firme nos propósitos do Senhor, mesmo mediante os problemas sérios que nós estamos passando com essa pandemia, mesmo não podendo nos reunirmos regularmente como reunimos no início do ano passado. Não esmoreça na sua fé, não perca a sua fé, porque Jesus disse que nos últimos dias, estamos aproximando mais e mais nos últimos dias da segunda volta de Jesus. Os sinais estão aí. Diz que o amor se esfriaria de quase todos, por se multiplicar a iniquidade. Muitos esfriariam na sua fé. Meu irmão, que você não seja contado como um desses, mas continue firme, mesmo diante das lutas e das dificuldades que nós estamos passando agora diante dessa pandemia. E você, meu amigo, que talvez vá assistir essa gravação durante a semana ou mais tarde, faça um resumo da sua vida cristã. Talvez você esteja longe dos caminhos do Deus Altíssimo. Talvez, quem sabe, você foi um crente em Jesus em algum momento, mas por alguma decepção você abandonou a fé. Quem sabe você conhece o Evangelho, mas precisa tomar uma decisão agora. Creia em Jesus antes que seja tarde demais. Se arrependa dos seus pecados. Entregue a sua vida a Jesus agora. Seja preparado para se encontrar com o Senhor Jesus, porque Ele disse que os céus e a terra passarão um dia. E creia, esse dia está se aproximando cada vez mais. Mas nem um tio sequer, nem um pingo de um i vai deixar de se cumprir a sua palavra. E eu espero te encontrar você, pela misericórdia de Deus, um dia. Salve em Jesus nos céus. Creia em Jesus, meu amigo, se você não fez ainda.
o aceite verdadeiramente, se arrependa dos seus pecados, creia que não é por obras, não é por méritos próprios que você vai alcançar a salvação, a vida eterna, o perdão dos pecados, mas é você crendo no sacrifício eficaz e único, feito por Jesus na cruz por você. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana. Amanhã, quando você vai começar a trabalhar, se você está de férias, que Deus abençoe você e guarde você nas suas férias. Proteja você do Covid-19. E você que está trabalhando aí nesse período, que Deus te dê uma semana firme no Senhor, caminhando firme com o Senhor. Aos nossos irmãos que têm o privilégio de estarem com saúde e aposentados, que você use o seu tempo de aposentadoria, meu irmão, nesses momentos, para continuar meditando na palavra do Senhor, interceder pelos santos, interceder pelas pessoas que precisam de intercessão. Vamos orar agora, e com essa oração nós vamos estar encerrando este momento de hoje. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, que a tua palavra nessa noite, durante a semana, aqueles que assistirem, ó Deus, essa gravação do nosso canal do YouTube, possa tocar nos corações que estão afastados dos caminhos do Senhor, nos corações que precisam ser alcançados pela tua graça, animando também aos teus servos que já te servem, ó Deus, para que não percam a fé em meio a essas lutas que nós estamos passando no mundo. Deus querido, te pedimos, ó Deus, por esse pedido que fizemos no início da nossa meditação, ó Deus. Abençoe a irmã Juraci Fossa, ó Deus. Abençoe a irmã Madalena Lameco, ó Deus. Abençoe a dona Sinara, tia do Rafael, ó Deus. Abençoe o senhor Eduardo, ó Deus. Dona Edelvis. Senhor, visite aqueles que estão internados em nossos hospitais agora no nosso país, ó Deus. Aqueles amigos nossos, conhecidos, vizinhos, conterrâneos. Tem misericórdia dessas vidas, Senhor. Cure-as conforme a tua santa vontade. Pedimos também por aquelas famílias enlutadas, ó Deus, que já perderam pessoas, entes queridos pelo Covid-19. Ó Deus, conforte os corações, enxugue as lágrimas, Senhor. Ó Deus, livra-nos dessa pandemia, Senhor. Ajude que essas vacinas que estão sendo estudadas, que os remédios novos que estão surgindo possam ter eficácia o mais breve possível, Senhor. Deus, não deixe o teu povo que te chama pelo teu nome, ó Deus, esmorecer da fé, desanimar da fé, abandonar a fé nesses momentos difíceis que nós estamos passando. Prepara o teu povo, ó Deus, para se encontrar com o Senhor, ó Deus. Perdoe nossos pecados, as nossas falhas. É o que nós te pedimos, confiados no nome que está acima de todo nome, o nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.